primeiramente, boa noite, sua bênção. Muito Seja bem-vinda. bem. Boa noite a todos e todas. Que Iemanjá nos abençoe hoje e sempre. E que Ogum acionar a todos pelo dia de hoje. Axé. Mãe Cacau, para a gente dar início à nossa conversa, primeiro eu queria que a senhora falasse um pouco da senhora, da sua jornada até hoje, fizesse um resumo, que eu sei que a sua história é muito longa e tem muita história, mas faça aí o possível para contar um pouco de Mãe Cacau. Quem é Mãe Bom, Cacau? em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Renato Fonseca, e a todo o grupo Macumba Ordinária pelo convite, né? Para eu estar aqui falando um pouco da minha história, das minhas construções de vida. Eu me chamo Cláudia Pereira dos Santos, mas todos me conhecem como Mãe Cacau. Sou nascida no bairro da Liberdade. Hoje eu resido no município de Lauro de Freitas há 30 anos, onde está localizada a nossa comunidade do terreiro Manso Dandalunda, Oiaquecibe, Quizambe, fundado pela nossa saudosa mãe Augusta, a minha mãe biológica, e eu estou aí à frente dessa luta há mais de 20 anos. Axé. É, Pela nomenclatura que a senhora falou, é um terreiro de nação Angola, Mãe Cacau? exatamente, é um terreiro de nação Angola, né? Onde Dandalunda é a mentora da casa. Axé. Mãe Cacau, quando foi que a senhora descobriu o chamado para estar dentro do candomblé? Não sei se é uma coisa que a senhora foi nascida e criada dentro, mas mesmo as pessoas que nascem e se criam dentro de um terreiro, ainda assim tem um chamado. Tem muitas pessoas que nascem, vivem dentro de um terreiro e recebem um chamado diferente. O seu chamado, quando foi que veio, Mãe Cacau? Olha só, eu sou nascida, né, dentro de um terreiro de candomblé, praticamente. Minha mãe, minha avó, meu avô, a minha ancestralidade toda vem da religião de matriz africana. E quando eu recebi, de fato, o chamado, foi numa sessão de caboclo. Eu era uma criança, mas eu me lembro nitidamente quando o caboclo da minha mãe perguntou se era isso que eu queria. E eu falei que queria, mas eu não tinha noção do que era aquela pergunta. Eu estava sentada na mesa e ele falou: tá vendo? Será seu. Então eu acredito que esse foi o primeiro chamado. Um pouco despertar isso, Ô, Mãe Cacau, o seu áudio está dando falha para mim. A senhora poderia repetir só esse finalzinho, por favor? tá. Oi, tá vendo bem? Agora sim. Eu tô falando baixo demais. Não, é porque está cortando mesmo. Acho que deve ser a conexão. Mas repita, por favor, para ver se fica bom agora. Pronto, eu falei que o caboclo, né? Que foi na caboclo, e o caboclo soltando das matas. Ele me apontou a mesa e disse que tudo aquilo ali seria minha responsabilidade. Queria. E eu respondi imediatamente que sim, que era aquilo que eu queria. Então foi numa mesa de sessão, né, de caboclo, que eu fui despertar que aquilo ali seria um chamado para mim. Se a senhora pudesse voltar hoje no tempo, faria tudo de novo, Mãe Cacau? Faria, e acho que faria melhor ainda. Eu acho que eu teria Axé. iniciado bem antes, né? Porque eu me iniciei no candomblé aos 19 anos, né? Eu poderia ter me iniciado ao nascer. Acho que eu nasceria já esperando ansiosamente que eu fosse iniciada logo. Eu acho que eu adiantaria o meu tempo, acho que é isso. Axé. Ô, Mãe Cacau, a senhora com toda essa idade de dentro da religião, queria perguntar à senhora qual é a maior dificuldade hoje? A senhora que é uma pessoa que vem, nasceu dentro, acompanha o pessoal mais antigo, qual é a principal dificuldade que a senhora enxerga dentro da nossa religião hoje? Eu vou falar primeiro da minha particularidade, né, dentro da minha casa. A maior dificuldade que a gente entende enquanto religião de matriz africana são as ações afirmativas de fato para a nossa comunidade, para as nossas. A maioria dos terreiros de candomblé, inclusive o meu, aqui no município de Lauro de Freitas, não tem acessibilidade, não tem saneamento básico, que é o básico que é para atender as nossas comunidades. E esse é um dos pontos que a gente sofre muito. E eu acho que não é um problema isolado, é um problema de muitas comunidades de terreiro. São essas dificuldades de acessibilidade e saneamento básico.
e atenção dos órgãos, os órgãos públicos, né? Que tem que nos atender para a gente chegar a conseguir êxitos, tem que ficar fazendo um papel de pedinte. E isso é uma atividade muito ruim para nossas comunidades. Esse é um ponto crítico que eu sempre levanto como dificuldade para nossas comunidades. As nossas dificuldades internas, eu acho que todas as casas acontecem, né? A gente não tem filho de santo rico, não tem filho de santo deputado federal, estadual, a gente não tem filho de santo presidente da República, a gente não tem filho de santo de grande escalão político, mas a gente tem pessoas que acreditam, que amam a religião e que querem somar, fazer com que as casas de candomblé, inclusive a minha, seja uma casa respeitada, fazendo o seu culto dentro da hierarquia do que foi nos deixado pelo nosso legado. Então, pessoal, Mãe Cacau, para além de ser mameta, Mãe Cacau também é uma militante política que faz e luta politicamente dentro do município de Lauro de Freitas. E eu gostaria de fazer essa pergunta à senhora. Eu vi que a senhora foi candidata a vereadora ano passado, nas últimas eleições, e queria saber como foi colocar a cara no Santinho. Como foi ir para a rua, levar o nome do axé e dizer que é uma mulher preta, macumbeira, e que quer estar lá para defender o nosso povo. Foi bem recebido, não foi? Teve gente que. Porque a gente sabe que tem gente que fica. Como é que eu posso dizer? Eu não sei se seria a palavra inveja, por ver uma pessoa tendo a atitude que a outra pessoa não teve. Eu queria saber um pouco dessa história política da sua trajetória, Mentacão. Bom, eu vou começar. Eu comecei dentro da política no ano de 2007, né? Eu fui trabalhar no departamento de inclusão de igualdade racial, que era chamado de DEPI. Eu trabalhei no departamento como gerente de ações afirmativas. Dentro dessa gerência, eu trabalhava com povos de comunidades tradicionais, né? Mais especificamente com as comunidades de terreiros, fazendo levantamento, quantos terreiros existiam, quem são eles, onde eles estão, o que eles precisam. Essa era uma tarefa que eu fazia dentro do departamento. Depois eu me tornei diretora, depois eu fui para a superintendência, me tornei superintendente dentro desse conjunto de evolução. Mas, falando da política do povo de terreiro, o nosso povo ele não foi educado, né? Ele não foi preparado para discutir políticas, né? A gente sempre ficou excluído desse recorte de discussão. Mas eu agradeço muito a uma descoberta feita, né, por Mãe Menininha, a época dela, que ela foi discutir essa questão dos terreiros de candomblé ter a liberdade e o livre-arbítrio, né, de fazer os seus cultos serem perseguidos pela polícia militar e pelos intolerantes. Que ela teve uma conversa com o Antônio Carlos Magalhães e com o João Durval, né? As três esferas. Ela conseguiu fazer esse diálogo para que o candomblé tivesse. Então, nesse momento, ela já a necessidade das lideranças religiosas para os espaços de poder ou os espaços de discussão e decisão. Então, foi baseado nisso que eu coloquei meu nome pela segunda vez, enquanto candidata a vereadora no município de Lauro de Freitas. E dentro de umas bandeiras, eu sou uma mulher militante do Movimento Negro Unificado, e sou mulher preta e sou de candomblé. Então, eu usei essa minha identidade para colocar meu nome à disputa. Mas, infelizmente, o sistema político ele não é voltado para nós mulheres, e muito menos mulheres pretas, e muito menos ainda mulher preta candomblessista. Os recursos destinados para as candidaturas, eles não tiveram a igualdade, né? Não foi igualitário para todo mundo. Então, isso acaba prejudicando que a gente faça um trabalho que tente mostrar a nossa cara no santinho, né? Não tivemos o apoio ideal, adequado.
não foi uma política, e não é, infelizmente ainda, uma política para nós, né? Então, está na hora de nós, enquanto de matriz africana, começar a repensar como votar. Eu digo que a gente precisa aprender a votar, a desconstruir os momentos que o político chega de 4 em 4 anos em nossas portas, apresentando as suas propostas, e depois ele simplesmente some. Já viu? Verdade. Nós, de comunidade de terreiros, eles sabem as nossas deficiências. Chegam ali ofertando com recurso que é destinado para eles e para elas. É, oferecendo às nossas comunidades, sabendo a nossa necessidade, e acaba garimpando os votos e tirando os votos que é, de fato, para ser nosso. Mas a gente precisa desconstruir isso, que é um trabalho de tem mais 4 anos para poder fazer essa reeducação com o nosso povo. E nesse momento eu aproveito para solicitar os líderes de religião de matriz africana, que reeduquem seus filhos, suas filhas, suas EQED, suas cotas, né? Na Jurema, eu não sei como é que usa, né? O termo, mas que na Jurema também tenha essa discussão. Eu falo isso em todas as religiões de matriz africana, porque a gente precisa, de fato, mudar o quadro, mudar o cenário da Câmara, mudar o Senado do Senado, mudar todo esse corpo, porque depende apenas de nós fazer essa transformação. Ô, mãe Cacau, em cima disso que a senhora falou, a senhora acha que às vezes também a questão política não adentra dentro do terreiro por conta da falta de união que o nosso povo tem? Olha, eu não costumo dizer que é falta de união. Eu costumo dizer que há as vaidades. As casas, existem as suas vaidades, existem as suas prioridades. E eu acho também, acredito, que os terreiros têm que parar de olhar para o próprio umbigo ou para a sua própria casa. Ela tem que olhar para a casa do irmão, para a casa do vizinho, olhar para fora, tirar a sua discussão de que minha casa é a melhor, de que minhas vestes são melhores do que as dos outros, e acaba deixando de defender o coletivo das comunidades. Enquanto a gente não entender que a gente sozinho não faz nada, enquanto a gente não entender que a gente precisa tornarmos uma penca, né? Todo mundo num coletivo pensando em prol de todas as comunidades de terreiro, a gente sim consegue avançar e chegar a um ponto maior, ou seja, eleger 2, 3, 4 vereadores em um município, eleger um presidente da República e, por que não, de religião de matriz africana. A, a senhora acha que mesmo os políticos de esquerda ainda assim usam e abusam do nosso povo a benefício próprio, não deixando espaço para candidaturas como a sua? Eu não entendi. Dá para você repetir só para poder A, captar? a senhora falou sobre a questão dos recursos que não foi destinado para todo mundo igualmente. A senhora acha que isso é uma forma proposital, justamente dos próprios políticos de esquerda, que é o segmento que supostamente nos apoiam mais, não dá abertura para uma candidatura como a sua subir e realmente ter uma representatividade maior, para que eles realmente possam vir depois e garimpar esses votos que poderiam ir para a senhora? Olha, eu não acredito que isso possa acontecer, até porque os partidos de esquerda, eles sempre defenderam que mulheres pretas, homens pretos, mulheres de candomblé, homens de candomblé, ocupassem esses espaços. Eu só acho que o formato ou o líder que está à frente no momento, ele é quem decide como que será destinado esse recurso. Então, isso não é costumeiro do partido, e sim de quem está à frente, no poder da caneta. É ele quem diz para onde vai, para quem vai e como vai. Porque existem as secretarias de combate ao racismo e existem as secretarias internas, estou falando do PT, existem essas secretarias
que decidem, na verdade, são setoriais, né? Que decidem como e por que vai ser destinado às políticas pretas. Porque eles precisam de ocupar espaço. Mas quando chega no município, os líderes do município é que decidem como que vai ser destinado e para quem vai. Porque se fosse obedecer a política correta,